Bom dia, Pai do Senhor, a todos os meus irmãos, inscritos e não inscritos e aos que vão se inscrever. Hoje, quinta-feira, dia 8 de 7 de julho de 2021. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua vida. A mão de Deus está sobre tua vida. Glórias a Deus. Vamos para o livro de Mateus 8. Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 8. Mateus apresenta Jesus apazigua a tempestade. Estarei lendo o versículo 24. Mateus 8, 24. Diz assim: Eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Vou frisar. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Olha só. É uma das passagens bem pronunciada, já pregada muitas vezes, quando os discípulos entraram no barco com Jesus e lá Jesus tirou um cochilo. Lá Jesus tirou uma soneca. E nesse intervalo aí, levantou-se uma tempestade, um maremoto. Nossa geração vai falar um maremoto, não é isso? Se levantou um maremoto no mar e os discípulos ficaram apavorados. O que eu percebi aqui, o que eu captei nessa mensagem, vou passar para vocês captar junto comigo. Eu percebi duas situações aqui. São as duas situações de pessoas naturais, que se você ler e não perguntar ao Espírito Santo, no meditar, vai entender como eles entenderam. Você está num barco, no meio do mar, há uma tempestade. Você está ali com o profissional, o especialista, porque Jesus lá para eles, naquele momento, era o especialista, era o líder, era o profissional, era o capitão. Eles pediram socorro para Jesus. Primeira situação, eles olharam para a tempestade, ficaram com medo de morrer. Segunda situação, olharam para Jesus, como nós olhamos assim: aí Jesus, está dormindo? Está vendo na dificuldade, nesse problema, não vai fazer nada? Ô Jesus, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu oro, eu faço aquilo, eu não ando mais no mundão. O senhor não está vendo isso não? O senhor está dormindo? Foi o que eles falaram. É o que nós falamos às vezes. Por mais que nós se vestimos bonitão de crente, todo arrumadão, com Bíblia na mão, cheiroso, os outros dando paz e um sorriso, nós fazendo que não está acontecendo nada porque nós somos crente, mas dentro do nosso coração está dizendo: Jesus, o senhor não está vendo não, o desemprego, não está vendo o que está acontecendo, o armário está vazio, a doença, olha aí, isso e aquilo, e problemas, e falando de Jesus como eles falaram. Eles olharam primeiro para a tempestade, ficaram com medo de morrer, e segundo, olharam Jesus com julgamento. É o que nós olhamos. Eles olharam, eu creio que ali, os 12 que estavam ali, começou a falar um com o outro. Olha aí, não está nem aí para nós. Olha Jesus aí, não está nem aí. Diz que está no barco, mas não está nem aí. Ah, não pula do barco não corre não sai não, mas não está nem aí. Olha o pensamento deles. Não é quase igual ao nosso pensamento hoje? Ah, o irmão, o pastor, o pregador disse para ter fé, para não sair do barco, não abandonar. Jesus não está nem aí. Diz que Jesus está no barco, mas ninguém vê acontecer nada, isso e aquilo. É a mesma coisa que eles falaram. Agora a pergunta vem para mim e para o teu coração. Quem foi que fez o mar? Quem foi que fez a terra? Se quando nós passar pela dificuldade, nós parar para pensar, orar e se acalmar, ter paz no coração, porque está falando, Jesus apazigua a tempestade. O apaziguar vem trazer a paz. Se quando a dificuldade, o medo quer nos cobrir, quer nos pisotear como um gigante, nós parar, dobrar o joelho, orar um pouquinho, menos 5 minutos, e entender
que quando essa terra era um buraco cheio de água escuro, profundo, um abismo, e Deus disse: haja céus e terra, e ele disse: haja luz. Essa luz é Jesus. Veja que o Espírito pairava sobre as bordas do abismo, que era um buraco escuro. Aí ele separa tudo: expansão, céus, águas e águas, terra seca, mares. Então foi tudo ele que fez. Tudo ele fez, tudo ele separou. Agora, ele perdeu o controle, vai deixar você morrer, vai deixar uma ondinha, que é uma unha dele, tocando na água, te afundar, te matar. É nisso que temos que guardar a palavra no coração. Quando nós não guardamos, vamos para o culto, ou ouvimos uma palavra como essa e não guardamos a palavra, nós não guardamos Jesus dentro de nós, não. Nós só guardamos Jesus dentro de nós quando nós guardamos a palavra da Bíblia. A Bíblia não é amuleto da sorte, não é pé de coelho, não é trevo 4 folhas, para você abrir ela e andar com ela sem ingerir ela, sem ler, sem meditar. Veja só o puxão de orelha que Deus está nos dando. Por que o Senhor nos chama a atenção? Porque às vezes nós colocamos desculpa para tudo e jogamos a culpa ainda em Jesus. Quando Deus usa um crente, um irmão, um profeta, uma profetisa, um pastor, as pastores sabem falar, mas é porque ele não está vivendo isso. Não, é porque Deus quer que tu fale. Deus quer que tu chame ele. Jesus quer que você se aproxime dele. Não é o pastor, não. O pastor é apenas a ferramenta. O pregador é apenas a ferramenta. Para te dizer, para te avisar que se você pular do barco vai ser pior. Veja a compreensão aqui. O barco está sendo açoitado pelo mar. A tempestade muito grande, muito grande. Jesus está dormindo no barco. Se eu for olhar com um olhar de maldade e meu coração não tiver paz, eu vou dizer assim: ei, Jesus, preguiçoso, hein? Preguiçoso, vem dormir dentro do barco. Só quer moleza, é, Jesus? Só quer moleza. Vamos morrer aqui e ele vai morrer dormindo. Deixa que quem está dormindo é nós. Quem está dormindo somos nós. Quem estava dormindo eram os discípulos, porque os olhos estavam fechados para a verdade. Quando a pessoa está com os olhos fechados para a verdade, ele está dormindo na terra. Aí quando os olhos deles é aberto, aí sim, ele consegue enxergar quem é o seu Deus, o poder que o seu Deus tem. Eu costumo dizer que quem faz o tamanho do nosso Deus é a nossa fé nele, é o nosso acreditar nele. Pessoas todos os dias saem pela madrugada para trabalhar, chega tarde, pega trem, metrô, pega avião. Nesta ida da caminhada do teu lar ao teu trabalho, acontece muitas coisas. Poderia acontecer um atropelamento, um assalto, um avião caiu, um helicóptero, sei lá o que mais. Então Deus te dá o livramento, me dá o livramento 24 horas, enviando seus anjos, teus anjos, para nos guardar da macumba, do mal, onde nós comemos. Já pensou pelo meio-dia, onde você está almoçando meio-dia? Alguém colocou o chumbinho, o veneno do rato, tu nem percebeu no arroz. E trouxe lá para tu comer, e aí? É o livramento que Deus está te dando. Mas Jesus não está fazendo nada. Jesus não está no barco, eu vou pular do barco. É falta de Bíblia, é falta de palavra no coração. É falta de guardar, porque guardar traz a fé também. Se não lê, ao menos empresta os ouvidos para alguém entregar a palavra e a fé nascer dentro de você e ter paz no coração. Porque quando a pessoa não tem paz no coração, ela não consegue nem lembrar o que comeu ontem de noite. Não consegue. Só consegue lembrar de coisa ruim. Porque o coração tá cheio de coisa ruim. Então um coração de paz
faz você sorrir. Um coração de paz faz você acreditar. O inimigo é assim. Ontem eu estava... Deixa eu deixar aqui rapidinho. Ontem eu estava estudando aqui pela internet e eu vi que o inimigo está no YouTube também colocando agora o diabo para pregar. O inimigo colocando o diabo para pregar. Colocando o tranca-rua para pregar, o Zé Pilintra, a Pomba Gira, o Exu Caveira. Tava uma senhora com um rapaz novo, de boa aparência ali. E ele chamava a entidade ali e botava o Exu Caveira para pregar, a Pomba Gira, o Zé Pilintra. Olha só como é que tá ficando o final dos tempos. Do jeito que tem pregadores de Deus, tem pregadores do capeta. Do jeito que eu estou fazendo fazendo essas mensagens, esse canal missionário de Jesus, tem também os missionários do capeta. E eu olhei assim, mas que ridículo, o capeta falando de Jesus como se distorcendo a Bíblia. E aí tem pessoas ainda que assistem e acreditam, porque só olha pela aparência, tá cego. Um rapaz jovem, bem formoso, falando sobre os astros, sobre os planetas, sobre o asteroide, sobre o conhecimento do sobrenatural e aquele outro, e sem falar no sangue derramado, sem falar no povo que está sofrendo, querendo tirar e lubridiar o que está acontecendo na terra, o sofrimento, o amor ao próximo. É só que ele caiu por terra. Caiu por terra que a igreja está na terra ainda. Enquanto a igreja estiver aqui, tem salvação, tem palavra, tem alegria. Então tenha um dia bem alegre, bem animado em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz de Jesus.